Primeiramente, ele vai... Nossa. Vai pro rio, hein? Vamos lá. Tubulação. Apertou o caminho lá no Pitágoras, você precisou de descarregar. Deu a descarga no Pitágoras, ele desce, vai descer a Raja Gabaglia e vai cair aonde? Ribeirão Arrudas. Do Arrudas ele continua caminhando e vai para o Córrego do Onça. Do Córrego do Onça ele continua caminhando e vai para o Rio das Velhas. No Rio das Velhas ele continua caminhando e vai para o Rio São Francisco. E o velho Gonzagão já dizia que o Rio São Francisco vai bater no meio do mar. Isso quer dizer que se você for para o banheiro hoje na sua casa, sair daqui, pegar um ônibus e for para Guarapari, você vai encontrar com você mesmo lá. Brincadeiras à parte, é só para você não esquecer isso. Lógico, então, que nós estamos dizendo que os processos erosivos, ou que a erudição que acontece nessa superfície aqui, ela tende sempre a caminhar para áreas mais baixas. Ok? Então, óbvio que nós vamos ter bacias intracontinentais, tá? E bacias marítimas. Só que todo o descarrego que a gente tem aqui, ó, em deltas, etc., em estuários, etc., elas vão formar uma bacia. Ou seja, quando a gente fala em bacia, nós estamos falando em bacia mesmo. Vai formar um bojo. Como eu tenho, por exemplo, na formação desse lago aqui, ó. A água... Vocês estão vendo a minha setinha, gente? Sim. A água que cai nessa montanha aqui, essa montanha ela vai servir de divisor de águas. Uma parte cai para um lado e vai escorrer para o rio aqui, ó. A outra parte que cai do outro vai se acumular nesse lago. Nessa região que está aqui, esse é o que eu chamo de fundo de vale, ou seja, é a parte mais baixa da minha região. Mas ela não é a parte mais baixa do meu continente. A água que desce aqui, ela continua descendo, olha. E ela vai para o mar. Ok? Isso quer dizer que os dejetos, os rejeitos, os fragmentos que são colocados aqui, provavelmente eles descem para o mar, contando tanto material mineral quanto material orgânico. Ok? Então, é bom eu ficar atento aí que há rochas que são formadas pela relação e inter-relação entre os dois materiais, tanto orgânicos quanto minerais. Então, essa descarga que eu tenho aqui, esse material que vem aqui, por exemplo, o carbonato de cálcio que desce para essa região do meu delta aqui, ó, formando uma bacia, ele pode vir aqui através de duas formas. Nós vamos falar sobre elas aí, mas deixa eu falar enquanto a figura está aí. Ela basicamente vai vir na primeira forma por transporte físico e na segunda forma por transporte químico, ou seja, através de uma precipitação química, que pode se dar, inclusive, através de material orgânico, como algumas plantas, algumas algas, tá ok? A gente vai ver isso aí um pouquinho mais presente. Bom, aí eu tenho os processos de formação da rocha sedimentar. Então, ela vai passar pela meteorização física e química, lembrando que eu tenho 6 processos aí. A meteorização física e química. A química nós já falamos bastante sobre ela aí, está lá na nossa parte de trás. A física eu vou falar especificamente um pouco aqui. Erosão, transporte, sedimentação, compactação e cimentação.
Tá? Dá um tempinho só pra botar isso aí rapidão, fazer favor. Vou colocar essa aula hoje ainda lá para vocês, tá, gente? Ah, tá. Não, então beleza, então. Hoje Professor, ainda. Sim. eu tenho uma dúvida. E quando se trata, por exemplo, de desertos, o processo é o mesmo? Ou acontece, por exemplo, de acumular, ao invés de ser transportada, ela acumular devido sei lá, um processo de secamento da Vocês, água? vocês sabem a diferença? Por Vocês exemplo, sabem a no deserto do diferença Saara. Vocês sabem a diferença entre planície e planalto? Vocês lembram disso? Basicamente. Então vamos lá, gente. Vamos tentar explicar aqui nessa imagem aí de novo. Deixa eu tentar voltar ela. Então, planície e planalto. Planície, planalto é um lugar que a gente chama de varredura, um lugar onde eu tenho um processo chamado de lixiviação. O que é a lixiviação? É o lugar, quando a gente falar em hidrologia, eu vou até falar um pouco melhor sobre isso. A gente só desliga o microfone aí para quem não está falando, está dando interferência para a gente. Então, quando a gente está falando sobre um processo de lixiviação, você imagina que a água cai sobre o solo e ela varre o solo como se fosse uma lixa. O vento passa e também varre esse solo como fosse uma lixa. Então, os locais onde eu tenho maior extração desse solo, nós chamamos de planalto. Tá? Ou seja, essa parte onde ela é mais varrida. Tanto que o planalto, ele já diz tudo, ele é mais plano, mais reto. Por quê? Porque ele está sendo constantemente erodido. Intemperismo é diferente de erosão. Ele está sendo constantemente erodido, varrido, limpo. Planície, local de deposição. O local onde esse solo foi varrido. Escutei um barulhinho, eu tenho que ir parando, tá, gente? O local onde esse solo foi varrido, ele vai sendo depositado em determinadas áreas. Na semana passada, eu falei com vocês o seguinte. Disse para vocês, todo mundo está me vendo aí, gente, na câmera? Sim. Não. Tô vendo imagem. Eu tô vendo imagem. Vamos lá. Vocês estão me vendo agora? Sim, sim, agora sim. Bom, vamos lá. Vocês conseguem enxergar minha folha aí? Tá pequeno. Ah, a folha eu tô vendo. Só clicar no rosto dele e expande aí. Está colocada na boca. Essa parte de cima aqui, ó, é uma parte de um terreno, tá ok? Essa parte baixa aqui é uma parte de inundação. Imagina que na minha mão aqui, ó. Peraí. Imagina que na minha mão aqui é um rio. O que acontece no período de enchente? Esse rio sobe e enche até a borda aqui, não é isso? No período de seca, ele desce e abaixa, ficando nesse nível. Essa parte da borda do rio aqui, ó, é uma parte que a gente chama ela de planície de inundação. O que aconteceu aqui?
à medida que o rio vai baixando, ele vai depositando nessa área aqui resíduo de rocha, resto de animais, restos de plantas. Então, essa área ela é extremamente rica em nutriente. Então, é essa área onde o pessoal aí da roça vai plantar vegetais rápidos, alface, hortaliças no geral, que crescem muito rápido e não tem perigo de plantar alguma coisa que vai passar pelo processo de inundação novamente. Então, planaltos são áreas varridas, onde o solo, em geral, é um pouco mais pobre, porque são áreas que estão sendo muito erodidas, e a planície são áreas de deposição, tá? Então, a mesma coisa acontece aqui, olha. Nas montanhas aqui, eu tenho áreas que são varridas, e no processo do deserto, que você está perguntando aí, ó, Alexandre, como é que fica o meu... Espera aí. Deixa eu baixar aqui. Alexandre, como é que fica o deserto aqui? Eu tenho vários processos de erosão dessas rochas, tá? Vários processos de intemperismo dessa rocha. Dentre eles está o vento. Então, não é só a água que vai cumprir esse papel. Vários outros vão cumprir esse papel. E a gente vai ver acontecendo aqui. Eu vou demonstrar aqui para vocês cada um desses processos para que vocês entendam como é que a natureza pode trabalhar com vários em conjunto. Então, quando a gente está falando de Minas Gerais, por exemplo, a gente entende que Belo Horizonte tem um processo de erosão através da água, tem um processo de erosão através do vento, não é isso? Tem um processo de erosão através da temperatura. Hoje nós estamos num dia um pouco mais frio, tem dia que está bem mais quente, ou seja, o clima influencia sobre esse processo de intemperismo rochoso. Mas se a gente começar a partir para o norte de Minas, a gente tem as áreas que a gente chama de desérticas. A gente continua tendo um intemperismo forte, tanto que a gente tem um solo mais pedregoso, não é? Quando eu vou para a área de cerradão, o que eu tenho? Eu tenho, em geral, o solo cascalhado, tá? E esse cascalho é um processo de erosão. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que isso fica. Então, a gente tem uma meteorização física. Professor, mas aí é erosão ou intemperismo? É erosão ou intemperismo? Você falou que não é para confundir as duas coisas? Eu vou mostrar as duas que vocês vão entender exatamente o que é. Beleza. Tá? Então, meteorização física e meteorização química são dois processos diferentes. Tá? Processo de erosão, transporte. Deixa eu até tentar te explicar aqui. O que eu falei que era o intemperismo rochoso? Nossa primeira aula eu falei sobre intemperismo. O que é o intemperismo? Isso é ações químicas, físicas, como vento, água, numa rocha, por exemplo. O que acontece com essa rocha? Oi? Ela perde tempero, segundo as suas próprias palavras. Ela perde o tempero. O nome já diz, intemperismo. Né? Ela perde, não sei como está correto dizer, algum. Não é nutriente, cara. Minerais. Ação química, com transformações químicas e físicas. Propriedade. Exatamente. Ela vai ter alteração na propriedade dela. Nem necessariamente uma perda. Em caso, ela vai ter perda, vai ter alteração química e física. Dessas alterações, o que é a erosão? A erosão são os impactos que ela vai sofrer. Tá? Então, por exemplo, a água ela pode ter uma ação de intemperização e de erosão sobre uma rocha. Erosão, no caso do seu impacto físico sobre essa rocha. No caso do intemperismo, porque eu posso ter uma água que é mais alcalina, que eu posso ter uma água que é mais ácida, e tudo isso vai realizar uma alteração química que pode
enfraquecer a minha rocha ou fazer com que ela perca o seu tempero. Tá? Mas a gente vai ver mais de perto aí. Transporte, vou mostrar cada um desses, tá, gente? Transporte, sedimentação, compactação e cimentação. Vamos ver cada um deles lá. Então, o processo de intemperismo, eu basicamente tenho duas fases aí, tá? O intemperismo físico, né, que ele estende para uma integração da ruptura da rocha. Inicialmente, a gente vai ter fendas, que a gente chama de fratura também, e ele vai progredir particularmente para tamanhos menores, sem, no entanto, haver uma mudança específica da composição. Então, olha lá, quando eu estou falando de intemperismo físico, eu não tenho mudança de composição, mas eu tenho, efetivamente, a estrutura da rocha sendo rompida, tá? Em geral, o congelamento ou a crionagem, que a gente chama, né? A temperatura são fatores essenciais ou importantes aí, a gente vai ver neles, tá ok? A química é a decomposição dessa rocha, a presença das trincas, circulação de água, agentes químicos, em contato direto com os diversos minerais, vai atribuir essa decomposição e a gente vai ver cada um deles aí. Aí a gente tem um exemplo, por exemplo é lindo, né? Uma fragmentação de mineral ou rocha nas dimensões reduzidas. Uma das coisas que a gente tem aqui é o que a gente chama de esfoliação mecânica. Esfoliação, o nome já te diz, não parece que é folha? Vai tirar folha? Eu ia dizer que as meninas fazem comumente, mas hoje todos fazem, tanto as meninas quanto os rapazes aí, fazem a esfoliação da pele. O que é esfoliação da pele? É retirada dessa camada morta que existe, de uma pele morta sobre a pele, né? Sobre a sua cutis. Então, basicamente, o que é esfoliação? Tira como se fosse... Se a gente colocar a esfoliação da pele no microscópio, você vai ver que ela vai ter como folhas. O que nós estamos demonstrando aqui? Preste bastante atenção. Se esse aqui representa para mim um corpo rochoso, e esse corpo, pela ação da chuva e do vento, começa a ser lapidado e erodido. Aqui a gente já vê no número 2 o processo de erosão deles, tá vendo aí, gente? Ou seja, aqui ele está pontiagudo, aqui ele está arredondado, quer dizer que o vento e a água passaram aqui e limparam isso aqui, tá? Foi desgastando essa rocha. Obviamente, se eu perdi estrutura daqui de cima, eu ganhei ou perdi peso? Perdeu, é. Perdi peso. Isso quer dizer que a estrutura interna da rocha aqui, ó, gente, a base da minha rocha tinha mais peso sobre ela. Olha aqui, se você olhar a constituição do Mineirão, para quem foi no Mineirão aí, eles são várias placas juntas assim, não é? Vocês já viram, gente? Aí a galera vai pulando no Mineirão, você não vai sentindo que o Mineirão vai balançando? Sim. Não é isso? Aquilo dali é o seguinte, aquela placa foi construída assim, ó. Tá? Aí ela tinha um suporte aqui. Quando soltou o suporte, ela ajustou. Tá? Se eu começar a tirar esse teto daqui e reduzir o peso daqui, o que vai acontecer com ela? Ela vai começar a subir, não é isso? Então, a mesma coisa está acontecendo aqui. Eu tinha uma pressão de rocha aqui muito forte e eu começo a liberar essa pressão e aí essa rocha começa a se expandir, tem menos pressão. Se ela se expande, eu começo a quebrar. Eu começo a fraturar essa rocha embaixo. Esse processo a gente chama de esfoliação mecânica. Tá? Mecânica, porque é um processo de fragmentação física. Ok? Haloclástica. Vai determinar para a gente o seguinte. Tendem os cristais
a se modificar quimicamente e, nessa modificação, eles se precipitarem. Nós vamos ver aí um exemplo disso um pouco mais para frente. Tá ok? Nessa precipitação, então, esse cristal que estava intruso, o nome já diz intrusão, intruso no meio da rocha, como ele se precipita, começa a criar um espaço entre essa rocha e ela começa a ter uma dimensão de fratura. Ela começa a se fraturar por causa disso. Nós vamos chamar isso de haloclastia. Ok? Olha o intemperismo aí por abrasão. Tá? Um processo de erosão aí através da água. No meu lado esquerdo aqui, ó, a gente tem os chamados arcos. Esse arco, ele é principalmente por causa da água e do vento. Ele não funciona só com a água, ele vai funcionar com a água e o vento. Então aqui, olha, nessa costa marinha aqui, eu tenho a presença de caverna, eu tenho a presença de falésia, eu tenho a presença dos leixos, que aí essa rocha que foi cortada, e dos arcos. Esse arco tem tendência de posteriormente virar um leixo, tá ok? Do meu lado direito aqui, ó, eu tenho uma formação de uma montanha cortada pelo vento, muito provavelmente pelo vento. Então, quando a gente fala sobre como é que chama a região lá dos Estados Unidos, gente, que é famosa lá pelo processo de erosão, me lembra o nome aí. Grand Canyon. Grand Canyon. O Grand Canyon, ele chega a ter profundidades de 4 quilômetros de paredão. Tem noção do que é isso? 4 quilômetros de paredão. E aquilo é tudo cortado pelo vento. Então, tem muita gente que fala assim, poxa, eu saí para poder ir ver o Grand Canyon, andei 2 horas de ônibus para poder chegar lá, porque não pode ir de carro, tem que ir de ônibus. 2 horas para poder chegar lá, depois eu ando 40 minutos a pé, e eu cheguei, olhei, e ó, só vi paredão. Não, mas que paredão que você viu? Viu algo da natureza que é ímpar, que é o corte eólico pelo vento. Esse é um processo que a gente vai chamar de abrasão. Ok? Intemperismo biológico. Legal a gente ver isso aí. E os exemplos que a gente tem embaixo. Olha, você começa a ter o vento que carrega sementes para cá, ou carrega resíduos de raízes para cá. Isso se acumula aqui, acumula água junto. Essa água começa no número 2 aí, ó, a formar uma vegetação. Essa vegetação é abastecida, começa a quebrar essa rocha começa a juntar com essa folhinha que está caindo aí, ela começa a juntar com poeira de outros organismos que vão se acumulando ali, ela começa a se juntar com a água que está ali, e essa planta começa a ser abastecida e alimentada, tá? E aí ela tem força suficiente para poder quebrar essa rocha, né? Aqui a gente vê as imagens aí e vê como é que isso pode acontecer. Na última foto da direita aí, ó, a gente vê que aparentemente, se você não estiver seguindo a nossa aula aí no celular, você vai ver que aparentemente eu tenho solo aqui, né? Eu tenho terra misturada aqui. Mas no início aí, no quadro 1, você vê que era só rocha, né? Ou seja, isso foi no raiz mole e rocha dura, tanto bate até que corta. Ok? Realizou, então, a minha fratura aí e eu tenho capacidade de crescimento disso aí. Então, se você tem uma planta que começa a crescer no muro da sua casa, não se importe com o tipo de planta que é. Retire.
Tá ok, gente? Intemperismo físico. Um dos temperismos físicos que a gente tem aí, ó, é o chamado crioclástia. Tá? O crioclastismo é o seguinte: a água ocupa, lógico que nós não temos isso acontecendo comumente no Brasil, né? Mas a água ocupa um espaço ali, ela pode ter a sua reação química acontecendo aqui, porque vai depender desse líquido aqui, do tipo de pH que eu tenho nele, se ele é mais ácido ou menos ácido. Só que chega um momento que essa água, em determinado tipo de clima aí, ela congela. E aí o que acontece com ela? No processo de congelamento, ela dilata e ela empurra essa rocha, até que essa rocha vai se quebrar. Tá? A gente tem um exemplo nítido dele acontecendo aí. Vocês estão aí, gente? Me escutando? Estou sim. Certo. Bacana. Estou ouvindo aí. Intemperismo físico. Nós chamamos de termoclastia, o próprio nome já diz, né? Nós estamos lidando com temperatura. Rapidão. Sim. Então, o intemperismo físico é causado pelo igual o Abraão falou, os agentes químicos, que é água, ar, essas coisas, então. Não, pelos agentes físicos, né? Isso, perdão. Física é alteração. Você tem que entender o seguinte. Por exemplo, um aquecimento pode mudar a estrutura química de uma rocha? Repete, professor, Vamos perdão. lá, gente. Me ajuda a pensar aqui. Eu tenho um ferro, ok? Aqueci esse ferro. Depois que ele está bastante quente, eu enfio ele dentro de uma lata de óleo. O que acontece com ele? Fica mais rígido, mais duro. Ele fica mais rígido. Nós estamos lidando com ferro. Minha rocha, eu começo a ter, por exemplo, um aquecimento nela. Ela pode temperizar ou intemperizar. Ela pode alterar a química. O aquecimento pode alterar uma química, gente? Não. Sim, pode. Não. Pode. Vocês que quando eu tenho... Vamos lá na rocha metamórfica, anteriormente comigo. Vocês estão me vendo? Tô Se vendo. não estão, nós vamos aparecer aí de novo. Vamos lá. Minha rocha metamórfica. Rocha metamórfica. Lembra que eu falei que nós temos duas placas? Essas placas se chocam uma com a outra. Essa pode levantar. E o que acontece com a outra? Desce. A outra que desce, ela será derretida novamente. Vamos colocar no popular. Derretida novamente. Se transformando novamente em lava. Eu disse para vocês que à medida que eu tenho um aquecimento interno da Terra, esses minerais podem se metamorfar e alterar. Estão lembrados? Estão lembrados? Então, a temperatura pode ser uma condicionante de mudança química da rocha? Sim. A temperatura pode ser determinante para a mudança física da rocha? Sim. Ok? Por quê? Porque ela dilata e contrai. É isso que a termoclastia está acontecendo aí, ó. É isso que essa rocha de baixo está acontecendo. Não é uma alteração química na termoclastia. Ela é uma alteração física. Ela dilata e contrai, dilata e contrai, dilata e contrai até que ela se quebra. Ok? Agora, ela pode ter uma alteração química por causa da alternância de calor? Pode também, mas aí é outro caso. Tá? Então, olha lá, os principais processos que eu tenho versus os principais agentes. Os principais processos.
esfoliação, aloclastia, abrasão, processo biológico, crioclastia e termoclastia. Esses são os processos que vão tratar especificamente aí de alteração dessas rochas. Os principais agentes, por exemplo, principais agentes. Vamos lá, gente. Eu disse para vocês que a esfoliação é por retirada de material rochoso, não é isso? Mas posso também ter uma alteração dela acontecendo por causa da pressão atmosférica. Posso ter um processo biológico aqui através, posso ter um processo de esfoliação acontecendo por causa da água. Se eu tiver, por exemplo, uma área que em determinados períodos do ano eu tenho um enchimento de uma pressão atmosférica, ou de uma pressão de água sobre ela, e aí em determinadas épocas do ano que eu tenho menor quantidade de água, ele desce. Tá ok? Então, notem aí ó, que eu posso ter um processo para mais de um tipo de agente. A abrasão, ela pode acontecer através do vento, ela pode acontecer através da água. Então, eu tenho dois agentes diferentes ocasionando um único processo. Tá ok? Tranquilo, gente? Sim, professor. Supondo que, por exemplo, eu tenho um local que passa, você falou, por seres vivos, né? Como sendo um dos condicionantes para modificar a rocha. Se eu tenho uma região em que passam muitos animais, exemplo, as planícies da África, onde os gnus estão passando sempre, fazendo a migração deles, são milhões, então eles passam no mesmo lugar. Aí percebe-se lá que fica uma espécie de caminho. Sim. Isso seria, se encaixaria em pressão ou se encaixaria em esfoliação? Se encaixaria em eloclastia ou se encaixaria em esfoliação? Ele é um processo de pressão. Ele é um processo de erosão através da abrasão. Abrasão. De abrasão. Nós não estamos batendo aí, retirando? Ah, tá. Então o processo de abrasão também pode ser para animais. Sobre a rocha. A gente chama de... Deixa eu ver se eu lembro. É muito comum aqui em Minas, por exemplo, que a gente tem com a pisadura do gado, né? Mas assustadoramente, eu tinha até colocado uma foto, mas eu acho que eu tirei, a gente tem inclusive com passada de formiga. Você vem em algumas rochas, você vê o traço exato da formiga, assim, ó, por onde ela está caminhando. Então, a mesma coisa, não é esse peso, mas ela está ali provocando um processo de erosão rochosa. Tá ok? Ok, pessoal, obrigado. A primeira coisa que é importante você entender é que as rochas sedimentares elas vão ser diferente das metamórficas e diferente das ígneas. Em geral, as rochas sedimentares elas vão se formar na superfície. Ok? Isso porque elas se formam através dos sedimentos que acontecem por causa do processo de erosão e de intemperismo rochoso. Ok? Então, o que a gente tem lá? Vamos supor que a gente tem uma rocha lá e essa rocha começa... Primeira coisa, eu tenho um conjunto de rochas. Está vendo minhas bolinhas aí, gente? Vocês estão vendo a tela, gente? Tô vendo os ovos. Então, eu tenho as minhas bolinhas aí, ó, representando um conjunto de rochas. Nós chamamos elas de rochas de origem ou também rocha-mãe, ok? Elas estão no topo de uma montanha aí e são sujeitas ao que a gente chama de geodinâmica. O que é o geodinâmica?
ação do frio ou do gelo, né? Com a criogênese, né? Ação do sol, ação do vento, ação das chuvas. Gostou dos meus desenhozinhos aí, gente? Então, eu dei um exemplo aqui, ó, só puxei aqui para cima. Só puxei para cima aí o vento, para a gente poder entender, mas isso poderia ser através do vento, através do gelo, através do sol, o que for, tá ok? O que acontece? Ele começa a fragmentar essa rocha. Dei aí uns tracinhos aí dentro para você entender que a gente está quebrando essa rocha, fragmentando essa rocha, tá ok? Ela vai ter um processo que a gente chama, o primeiro processo aqui, a gente vai chamar de meteorização. Ela se dá através de uma meteorização física e mineralógica, tá ok? Que a gente chama aí de mineralógica, tá? Ela vai formar, então, detritos. Os fragmentos nós chamamos de detritos, independente da sua granulometria. Eu posso dar nome à granulometria diferente, mas todo fragmento, seja ele um pequeno fragmento ou um grande fragmento, ele será chamado de detrito. Aí eu tenho o processo de erosão acontecendo, ok? Terceiro, transporte. Ela, então, é transportada. Transportada por quem? Pela água, transportada pelo vento, transportada pelos animais. Tá ok? Deixa eu ver aí que tem gente querendo entrar, gente. Espera aí. Não, desculpa. E número 4, o processo de sedimentação ou de acúmulo. Então, num padrão, eu teria aqui um planalto acontecendo aqui e uma planície acontecendo aqui. E a área de formação da minha bacia, olha aqui, ó. Lembrando que ela pode ser intracontinental ou extracontinental, né? Que seria as bacias marítimas, ou seja, que elas estiverem fora aí. Ela começa a formar, para mim, um processo de sedimentação, onde ela vai começar a se acumular. Esses 4 juntos, eles vão formar, para mim, o que a gente chama de sedimentogênese, ou a gênese dos sedimentos. Então, esse processo completo aqui, de meteorização, seja ele física ou química, de detrição, detrição, que seria a transformação dos elementos, de transporte e deposição, porque aqui ele vai ser transportado e depositado embaixo. E o processo de sedimentação, ou seja, de acúmulo desses meteoros, que não são da paixão, vão determinar para mim o que a gente chama de sedimentogênese. Tá ok? Só que o processo continua. Eu disse que eles vão começar a se sedimentar ali. Olha aí o que acontece. Eles vão começar a se acumular. Aqui eu fiz um quadrinho aí de compactação. Eles vão começar a se compactar, principalmente. Qual que é o principal agente que eu tenho aí? A pressão. Seja a pressão atmosférica, a pressão de outras rochas. Porque o que acontece com esse sedimento? Em épocas de precipitação, de chuva, esse sedimento ele vai descer do continente, ou ele vai, mesmo que intercontinental, ele vai parar no lugar. E aí, no próximo ano, virão outros novos sedimentos e vão pairar sobre esse. No próximo ano, vem outros sedimentos e no próximo ano, vem outros sedimentos e eu começo a formar camadas, e essas camadas de cima
começam a exercer uma pressão sobre as minhas camadas de baixo. Então, eles vão se depositando em camadas, que nós vamos chamar de estratos aí, e vão formar uma bacia de sedimentação, ok? E essa pressão vai fazendo com que aconteça uma compactação. Agora, olha comigo. Se eu tenho aqui... Vou até ver se eu consigo fazer uma brincadeira aqui. Peraí. Vocês estão vivos aí, gente? Professor, repete o nome de novo, fazendo um favor. Você falou que era bacia de sedimentação, mas antes você falou alguma coisa relacionada a isso. Eu não escutei o nome. Então vamos de novo, porque eu também não lembro, não. Meu neurônio não é... Então vamos de novo. O que acontece com esses sedimentos? Eu disse que ele pode ser intracontinental se eu tiver uma bacia acontecendo dentro do continente. Ok? Então é isso que eu disse, que ele pode ser uma bacia intracontinental ou exocontinental ou uma bacia marítima, que a gente pode considerar aí. Ou oceânica, melhor dizendo, né? Melhor do que marítima, será uma bacia oceânica. Tá? E aí eu disse o seguinte, essas partículas, elas estão aqui amontoadas. Eu começo a ter, em um ano, uma quantidade de sedimentos vêm e pairam sobre o meu solo. No outro ano, outra quantidade de sedimentos vem e paira sobre esse sedimento do ano anterior. Lembre-se que, por causa das chuvas, os ventos, etc., esses sedimentos continuam vindo ano a ano. E eu começo a formar camadas, formando uma bacia de sedimentação, camada sobre camada, camada sobre camada. Ok? Esses sedimentos vão se depositando em camadas, que nós chamamos de estratos, tá? Essas camadas, e vão formando o que a gente chama de bacia de deposição. O nome já diz, é um depósito. Depósito de quê? Depósito de detrito, depósito de sedimento. Essas camadas de cima, mais a pressão atmosférica, se tiver no mar, mais a pressão exercida da água em cima, vão formar um peso e vão forçar esses detritos que estão aí, ó. Olha no meu desenho aí, tá vendo que existe um vazio entre eles, gente? Esses detritos, eles estão ali separados. Eles vão começar a se apertar, se apertar, se apertar. E o que acontece com a água que está entre eles? Ela é expulsa, tá? E há um processo que a gente chama de compactação. Automaticamente esses detritos começam a se espremer de forma muito forte, se apertar de forma muito forte, provocando ainda menores detritos que vão formar para mim uma massa fina que vai trabalhar como se fosse um cimento, colando essa rocha na outra, consolidando, solidificando, transformando isso num tipo de rocha. Esse processo aqui, entre os 5 e os 6, nós vamos chamar ele de diagênese. Então, está aí a diferença lá da minha litificação. A litificação é o processo todo que nós estamos trabalhando e a diagênese é a formação total dessa rocha acontecendo. Tá ok? Então, a formação da rocha e a designação da rocha é o que a gente chama de diagênese. Eu até costumo dizer, brincar aí com o nome, dizendo gênese é a origem, dia é o momento da rocha hoje. Ou seja, eu transformei ela e ela se tornou uma rocha sedimentar, o que ela é hoje designa para mim o fim do processo da diagênese. Tá? Bom, meu processo de sedimentação, então. Vamos ver aí um pouco dos processos de sedimentação dos detritos nos locais. Ele pode acontecer tanto imerso quanto emerso. Nós estamos falando de água, né? Aí eu falei que vocês
que ela vai sempre estar numa bacia de deposição. Então, todo fundo de vale acumulado, a gente tem acúmulo de água. A gente vê isso acontecendo, por exemplo, toda a área entre os morros e montanhas, vocês veem que tem grande quantidade de vegetação, isso porque é área de acúmulo de água, tá? Então, os sedimentos caem das montanhas, são varridos das montanhas e dos morros, se acumulam embaixo, e esses sedimentos são rochosos e orgânicos. Se juntam com a água. Então, já falando de solo, que eu já falei para vocês dentro de sala de aula. Um solo é formado basicamente de 4 elementos: ar, água, matéria orgânica e matéria mineral. Tudo isso está no fundo do meu vale, está no fundo da minha bacia, está acumulando ali na minha parte mais baixa: água, resíduos sólidos, resíduo mineral e ar. Tá? Então, um exemplo dessa precipitação aí, um exemplo aí que a gente tem aí é a energia do agente transportador. É menor do que a força gravitacional. O que é que nós estamos querendo dizer para vocês? De novo, se eu pensar no processo de acúmulo, que tudo que sobe tem que descer, ele desce até um determinado ponto. Qual que é esse ponto? Então, ele está descendo, olha. Esse detrito está descendo. Varrido pelo quê? Varrido pelo vento, varrido pela chuva. E essa chuva e esse vento exercem uma força sobre esse detrito, fazendo com que ele desça. Vai chegar um momento em que esse vento e essa chuva, essa água, não tem mais força para carregar. Por quê? Porque eles não têm mais força, porque a energia gravitacional é mais forte do que eles para poder reter aquele material naquele local. Tá ok? Então, no processo de sedimentação, a deposição se dá porque a energia gravitacional ela tem mais força do que a energia transportadora, fazendo com que aquele material se acumule naquele local. Ok? Precipitação de substâncias. Quando há uma alteração no meio. Vamos dar um exemplo de precipitação de substâncias, onde num ambiente imerso há uma alteração como a evaporação de uma água rica em carbono de cálcio. Onde isso pode ser mais comum? No planeta. Vamos lá. Só terminar de ler a frase aqui para a gente fazer essa pergunta de novo. No local imerso? Peraí. Esse carbonato de cálcio ele vai precipitar e vai formar os calcários. Um bom exemplo disso no planeta, local. No local imerso, debaixo de água. Mas aonde no planeta isso pode ser mais comumente acontecer? Eu estava pensando naquelas torres de vapor que tem no fundo do oceano, se não falha a memória, elas liberam. Vamos pensar no conjunto da obra. Professor, Se eu estou dizendo que os locais mais aquecidos, olha lá, a precipitação de substância, onde num ambiente imerso, então nós já estamos dizendo que tem água, há uma alteração como a evaporação de água. Se eu tenho evaporação de água, eu tenho maior ou menor quantidade de calor? Maior. Maior. Aonde as minhas temperaturas são mais altas no planeta? Qual linha, gente? Linha do Equador. Olha lá. Meu planeta, redondinho, tá ok? Meu Sol incide sobre o planeta. Ele incide mais no centro do planeta ou no polo? No centro. No centro. Isso é básico para eu entender assim, ó. Vou fazer uma brincadeirazinha aqui. Se tem as calotas polar, é justamente porque lá não tem muito sol, né? A gente costuma fazer uma brincadeirazinha assim. Vamos brincar. Vou
É o que a gente brinca, chama de Wolverine, né? Pelo amor de Deus. Olha lá, gente. Ó, se Vocês esse estão aqui... mostrando pela câmera? Deixa eu... Peraí. Esse aqui é o meu Sol, ó. Tá? Minha mão aqui, ó, meu Sol. Tá? Esse Sol aqui incide raios solares. Cada um aqui pensa como se isso fosse um raio solar, uma faixa de raio solar, ó. Vou tirar esse embaçado do fundo aí, só para vocês poderem ver. Estão vendo aí, gente? E aí, esse aqui é o meu planeta, ó. Se eu pensar no globo, eu vou pensar o seguinte: a minha faixa de energia do meio aqui, ó, meu raio solar do meio, qual raio que leva menos tempo para poder chegar? O menor. Não é isso? O maior, ele leva mais tempo. Isso quer dizer que a parte central do meu planeta, ela é mais quente do que os polos. Por quê? Porque ele chega muito mais rápido aqui do que aqui em cima. Então, esse raio, ele tem esse pedacinho aqui, ó, ele já tem um resfriamento. Tá ok? Então, é importante eu pensar aí. Vamos de novo. Então, eu já estou dizendo para vocês o seguinte. Eu não quero estar conectado à internet. Estão vendo aí de novo? Tô vendo. Então, eu estou dizendo para vocês o seguinte, que a precipitação de substâncias, onde num ambiente imerso há uma alteração como é a evaporação de água. Então, você já tem que entender que nós estamos num ambiente muito mais aquecido do que o padrão. Tá ok? Geralmente de águas límpidas. Então, o carbonato de cálcio vai se apresentar principalmente em águas claras. Se eu pensar nisso, então, pensando que as áreas de maior aquecimento estão no centro do meu planeta, eu tenho que os processos de calcário e sedimentação por calcário, eles vão acontecer muito mais comumente nas minhas regiões do Equador. Um lugar muito bom para a gente poder enxergar isso, e que vocês podem me dar de presente de aniversário, no meio do ano, é nas Bahamas. Então, se a gente pensar nas Bahamas, se a gente pensar no Havaí, por exemplo, uma coisa muito comum no Havaí são os corais. Água quente, límpida, calcário extensa e coral sendo formado aí por causa de um processo de precipitação química. Ok? Então, as substâncias onde num ambiente imerso há uma alteração, como a evaporação de água rica em carbonato de cálcio, esse carbonato de cálcio vai precipitar e vai formar os calcários, num processo de precipitação de deposição. Vou dar um exemplozinho aí para vocês. Essas são as algas alimedas. Nas Bahamas é muito comum de encontrar essas algas. O que acontece? Ela se alimenta do acúmulo de calcário. Se você pegar ela aí, ó, ela vai começar a acumular o calcário aqui e acumular o calcário na sua raiz. Ok? Em cima, ela está verde. Embaixo, ela está marrom. Só que não tem outono e inverno para isso aí não, meu camarada. Nós estamos falando de região que a gente chama de perene, ou seja, ela está sempre verde. Ok?
Isso quer dizer que embaixo ela está morta, em cima ela está viva. Embaixo ela está morta. Como é que está a raiz dela? Cheia de calcário. Por quê? Porque depois que ela morre, ela começa a precipitar o calcário dela. E esse calcário que é precipitado por ela começa a acumular no fundo dos rios, tá? Começa a acumular no fundo dos rios, até coloquei aí, ó, transporte químico e físico. Começa a acumular no fundo dos rios. Então, ela começa a se alimentar daquele calcário que está ali. Depois que ela morre, ela começa a expulsar e precipitar esse calcário. Esse calcário precipita e se acumula no fundo do oceano. Vai formar ali uma grande quantidade de calcário, que será sobreposto por outras matérias orgânicas e outros calcários, até a gente começar a ter uma pressão tão forte que esse calcário vai se unir e vai formar um processo de sedimentação. Ok? Professor, ela vai Sim. morrer porque ela vai puxar muito o calcário ou não? Ela vai morrer porque ela tem tempo de vida existente. Tá? Ela tem um limite de tempo de vida existente. Troca orgânica. A gente tem períodos de maior oxigenação e períodos de menor oxigenação, mas isso é biologia pura. Tá? Mas, basicamente, ela tende a ter um tempo de vida e está ligada ao clima do local também. Professor, então deixa eu ver se eu entendi. Vai formar calcário pela precipitação química, né? Que vai ter evaporação da água que tem o carbonato aí que você falou de cálcio. Aí vai formar esses calcários. Aí essas algas vão crescer nesse calcário e depois que ela morrer, esse calcário vai precipitar. Como é que formam os corais, gente? Como é que formam os corais? Os corais são formados pela captação química que vai formando camadas neles. Não é? A camada de calcário vai formando, ele vai captando esse calcário e vai formando. Dentre os calcários que são, e de onde que vem esse calcário? Esse calcário vem de vegetações que vêm do continente, né? E são arrastados do continente e são levados para dentro dessa região. E esse calcário ele também vem de forma física, ou seja, de outras rochas calcárias que são carregadas pela água e pelo vento para essa região. Então, essa água ela é caiada. Tá? Essa água é calcarizada. E aí você vai ter as plantas que acabam se acumulando, né? Que acabam se usando isso como alimento, né, gente? A gente usa mineral como alimento, gente? De forma indireta. De forma indireta, sim. O que acontece se você faltar ferro no seu sangue? Você não chupa prego, né? Mas o que acontece se você não comer feijão constantemente? Seu corpo vai faltar ferro. E o ferro é um mineral. Então, nós nos alimentamos de ferro. Não é isso, gente? Então, nós nos alimentamos de mineral. Uma planta também se alimenta de mineral. Alguns mais, outros menos. No caso aí das alimedas, elas se alimentam do calcário fortemente. Usam o calcário como proteção também. Tem fotos lindíssimas de alimedas e tem fotos lindíssimas de alimedas fossilizadas, que são usadas para poder fazer joias. Tá? É fantástico, gente. Tem umas, inclusive, com as colorações que ela vai se solidificar com esse tipo de coloração. E aí, gente, nós temos uma escala que a gente tem de fragmentação. Aí eu tenho os seixos pequenos e finos, os seixos mais finos, que é o cascalhado, que a gente considera, né?
e a chamada areia de quartzo. Tá? E aí a gente tem as metragens, né? Até 5 milímetros, areia grossa de 5 a 2, areia média de 2 a 4, areia fina de 4 a 0,5 e os siltes e as argilas abaixo, os siltes de 0,5 a 0,05 e a argila é o mais fino deles. Boa? Processo de fragmentação. Só não confundam isso. Nem toda areia que eu tenho, ela é de fonte rochosa. Ok? Ela pode ser de fonte calcária. Então, a gente tem praia nas Bahamas, por exemplo, que essa areia ela vem de concha. Você tem praia que vem dos corais. Necessariamente não é de um material especificamente rochoso. Ok, Honey? Tranquilo. Pessoal, nós vamos dar um intervalo de uns 20 minutos, pode ser? Ou vocês querem ir direto e a gente para um pouco mais cedo? Hoje é sexta, né? Pode ir direto. Então nós vamos direto e a gente para um pouquinho mais cedo. Tá? Eu vou parar a gravação aqui para dividir em duas, senão depois eu não consigo baixar.